Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e outro dia eu publiquei aqui um vídeo em que eu contei para os meus alunos algumas dicas sobre a defesa do TCC. Agora eu vou andar um pouquinho para trás para eu conversar com esses alunos que estão começando a escrever o TCC, que vão começar a enfrentar esse momento aí de sofrimento acadêmico e intelectual, para dar umas dicas de como escrever o seu trabalho. A primeira questão que tem que ser definida é qual é o seu tema. Meu primeiro conselho é escolha um tema que você realmente goste, escolha aquele tema que te tira o sono, porque você vai passar algum tempo da sua vida convivendo com esse tema. Então é importante que seja um tema que te desperte interesse. É bom que seja um tema atual, que seja instigante, porque é essencial que o seu tema seja um problema. Ah, como que eu vou descobrir se o meu tema é um problema? A gente vai convertê-lo em pergunta. Existe alguma pergunta a ser respondida pelo meu trabalho? Eu quero escrever sobre contratos no direito civil. Sobre o quê? Qual é o problema dos contratos no direito civil? Eu não sei o problema, eu só queria escrever sobre. Então a gente não tem um tema para um artigo científico, para um trabalho de conclusão de curso, para uma monografia. É importante que a gente identifique um problema. Eu queria questionar algum equívoco legislativo. Eu acho que tal lei está equivocada. Eu acho que tal jurisprudência do STF é equivocada. Eu acho que tal lei não tem aplicabilidade. Aí a gente começou a ter um problema porque eu consigo fazer um questionamento. Assim, o julgamento tal do STF é adequado ao Estado Democrático de Direito? Converti meu tema em pergunta significa encontrei um problema, posso começar o meu TCC. Defini meu tema e converti ele em pergunta, consegui definir um problema, eu passo para o meu segundo ponto, que é identificar a bibliografia. Por favor, não venham com a frase feita de alunos de não existe bibliografia sobre o meu tema porque ele é muito inovador. Ainda que o seu tema seja muito inovador e que você não encontre ninguém que tenha escrito absolutamente nada sobre aquilo que você quer escrever, existe bibliografia que vai te dar amparo. Eu quero escrever sobre alguma questão e por isso eu vou ter que passar pelo conceito de Estado Democrático de Direito. Então eu vou procurar bibliografia sobre Estado Democrático de Direito. Então, ainda que não exista ninguém escrevendo exatamente sobre o que você escreveu, existe o que pesquisar, porque existem questões que tangenciam o seu tema, que vão te servir de amparo para chegar até onde você quer chegar. E no geral, quase sempre existe bibliografia sobre quase tudo. Parem de ficar presos só aos livros que estão na biblioteca das faculdades de vocês. A gente tem uma imensidão de mundo de pesquisa hoje para tudo que você quiser encontrar. As melhores revistas jurídicas estão em plataformas virtuais, a gente consegue acessá-las online. Façam pesquisa no banco de dissertação e tese de faculdades, a gente consegue achar muita coisa legal, achar muita coisa nova. Então não fiquem presos em manuais, a gente tem muito mais coisa para pesquisar e às vezes coisas que são muito mais pontuais. Eu acho um manual de direito civil, um manual de processo civil, que tem tudo sobre processo civil, mas sobre o tema que eu quero falar tem um único parágrafo. E às vezes se você pesquisar no Google ou em qualquer ferramenta de pesquisa, em banco de dissertação, você acha uma dissertação inteira sobre exatamente aquilo que você gostaria de pesquisar. Então, logo depois que você definir o seu tema e seu problema, passe por essa identificação da bibliografia, selecione aquilo que você tem que ler para escrever o seu trabalho, porque o seu trabalho, sinto te informar, não vai sair da sua cabecinha brilhante, sentado aí na sua solidão em frente ao computador. Ele vai partir de uma pesquisa prévia, por isso que ele é um trabalho científico, porque ele foi pesquisado. Então a gente vai selecionar essa bibliografia que vai ser lida e a partir dessa leitura de bibliografia a gente começa a identificar pontos importantes inicialmente para um projeto e para o futuro desenvolvimento do trabalho mesmo. Como qual é o objetivo do meu trabalho, quais são as possíveis hipóteses para solucionar esse problema que eu apontei, por que é importante estudar esse assunto. Como vai ser feito esse estudo, ele vai ser bibliográfico, eu vou fazer um apanhado de jurisprudências dos tribunais, eu vou analisar sentenças de primeira instância, eu vou analisar casos concretos. A gente consegue identificar essas questões que vão fazer parte do seu projeto e no futuro vão fazer parte da introdução do seu trabalho. Mas a gente vai deixar isso para depois.
Depois que eu fiz esse projeto com essa identificação de bibliografia, identifiquei meu tema, problema, hipóteses, objetivos, justificativa da minha pesquisa, o meu marco teórico, aí a gente vai dar uma lapidada nesse projeto, né? A gente vai identificar exatamente o que é que a gente quer trabalhar. A gente começa até a delimitar um pouco mais o tema, que é muito comum o aluno surgir com um tema extremamente amplo e aos poucos ele vai delimitando esse tema, ele descobre que é um pontinho ali pequenininho que ele quer trabalhar. Aliás, não tentem abraçar o mundo, a gente não vai ter tempo para isso, deixem isso lá para uma tese de doutorado. Num primeiro momento a gente quer resolver probleminhas pontuais ou até descobrir probleminhas pontuais, né? A gente não precisa necessariamente resolvê-los num trabalho de conclusão de curso. Cheguei nesse ponto, eu já consigo elaborar um sumário para o meu trabalho. Como assim elaborar um sumário? Eu consigo estabelecer quais tópicos eu vou ter que abordar, sobre o que eu vou ter que escrever, para eu poder chegar no meu objetivo final. Tanto é que vocês no projeto apresentaram aí objetivos gerais e objetivos específicos. O seu objetivo geral é onde você quer chegar no final. Os seus objetivos específicos é por onde você vai ter que passar para chegar nesse objetivo geral. Com essa identificação de objetivos específicos e com essa lapidada que a gente dá depois que o projeto foi feito e que a gente identificou essa bibliografia, a gente já começou a ler bastante sobre o tema, a gente consegue transformar esses objetivos específicos em um sumário. Quais são os tópicos que eu preciso abordar para chegar onde eu quero chegar? Eu quero falar sobre a importância do processo no Estado Democrático de Direito. Então eu vou ter que ter um tópico explicando o que é Estado Democrático de Direito, um tópico explicando o que é processo. E é a partir desses objetivos específicos que eu vou desenvolver esse sumário. Desenvolver o sumário, posso começar a escrever o meu trabalho. Lembrando que a gente nunca escreve em primeira pessoa. É um trabalho que você está produzindo, mas não é um trabalho pessoal. Não estou interessada na sua opinião pessoal sobre o tema. Estou interessada na sua opinião acadêmica. É um trabalho de pesquisa. Eu quero saber o que você pesquisou, quais foram os conceitos que você abordou e de onde que eles vieram. E por isso que vem a importância das citações. Vocês não leram essa bibliografia toda à toa. Vocês leram essa bibliografia para que vocês possam contar para o seu leitor de onde que veio o embasamento teórico do seu trabalho. Eu fiz uma citação sobre o que é o Estado Democrático de Direito. Essa citação você não inventou, você não tirou da sua cabeça, não foi uma iluminação divina. Eu li no livro do fulano de tal que Estado Democrático de Direito é tal coisa. Então você vai colocar no seu trabalho, segundo fulano de tal, entende por Estado Democrático de Direito, abre aspas e faz a citação. Para a gente poder contar de onde que a gente partiu para elaborar esse trabalho, né? É importante que o seu trabalho não tenha só citações, porque já havia aluno que coloca lá uma citação atrás da outra e ele não fala absolutamente nada sobre aquilo. É importante que se eu estou trazendo uma citação, eu tenha algo a comentar sobre ela, para eu explicar qual é a relevância daquela menção, aquele autor, naquele contexto, por que eu estou citando tal coisa. Então, por isso é importante nunca terminar nenhum tópico, nenhum capítulo com citações. Até para terminar com um comentário do próprio autor, em terceira pessoa, óbvio, como já falei, mas trazendo um comentário aí do próprio autor, do TCC, da monografia. E também não deixar o seu trabalho sem nenhuma citação também não é legal, porque vai parecer que você não pesquisou. Mas eu pesquisei, esqueci de citar, esqueci onde que eu li tal coisa. Não esqueçam. É inclusive um hábito meu, enquanto eu tô lendo as coisas que eu acho importantes, eu já abro um arquivo no Word e já vou anotando aquilo que eu achei importante do livro tal na página tal. Ou então vai lendo o livro e vai marcando com marca-texto, marcando com post-it, para depois você não perder onde estava aquilo que você leu e que vai ser importante para o seu trabalho, porque no seu trabalho você tem que dar os devidos créditos. A gente não pode se apropriar de uma fala de um outro autor, senão vai ser uma situação de plágio, que pode inclusive te reprovar no trabalho de TCC. Então é importante dar esses créditos para quem realmente escreveu e contar no seu trabalho de onde que vieram aquelas informações. Eu vi uma informação numa notícia do jornal que eu quero usar. Coloca no seu trabalho e informa aquela notícia do jornal tal, da data tal. Só não deixa de contar no seu trabalho de onde que vieram essas informações e fazer comentários sobre as informações que estão sendo trazidas, porque senão fica um texto só com citação, sem comentários do autor, que não é legal.
ou então fica um texto só escrito pelo autor, sem contar de onde que veio as informações que ele está se valendo, e também não é legal, porque aí não cria um trabalho científico. Então, muito cuidado com isso, façam a leitura e anotem tudo aquilo que vocês vão querer usar no trabalho, já preparem essas citações para na hora de incluí-las no texto, a gente lembrar onde que tá, de que página que é, porque eu vou ter que fazer referência ao autor, ao livro, ao ano, à edição, à página, tudo isso vai ser importante para ser colocado no seu trabalho. Ai, mas por que eu tenho que colocar isso no seu trabalho? Imagine tô lá lendo o seu TCC, e aí você faz uma citação que eu acho super interessante. Eu falo, nossa, eu queria muito ler o livro onde isso aqui tá. E se você não me conta onde tá, eu não consigo pesquisar mais, porque o seu trabalho não me foi uma fonte de pesquisa. Então, por isso que é importante contar, e para não parecer que você tirou tudo da sua cabeça, obviamente. Depois que você fez esse desenvolvimento todo do seu trabalho, chegou nas partes finais. O que é o final do meu trabalho? Fazer a introdução e as considerações finais. Mas eu faço a introdução no final? Isso, a introdução é uma das últimas coisas que você faz no seu trabalho, porque aí você vai contar o que é o seu tema-problema, você vai contar a relevância do seu trabalho, a justificativa de você ter pesquisado aquilo, qual foi o método de pesquisa adotado, e vai contar um pouquinho na sua introdução sobre o desenvolvimento desse trabalho. Para falar, no tópico tal tema foi abordado, que foi relevante para chegar no tópico seguinte, que aborda o outro tema, para poder chegar em tal ponto que era o objetivo principal do trabalho. Então, a sua introdução traz até um pouquinho da história do seu trabalho, de como que ele foi desenvolvido, por quais assuntos você teve que passar. E aí, no final, a gente apresenta as considerações finais. Nela não pode ter citação, são as considerações finais do autor. Então, a gente não vai falar nada sobre o que ninguém falou, você vai falar sobre o que foi falado no seu trabalho. Um cuidado que é importante ter, e que volta meus alunos se perdem na hora das considerações finais, e eles trazem questões que não foram abordadas no texto, que são considerações que eles presumiu que estavam ali. Não, traga as considerações que o seu texto produziu, aonde foi possível chegar com o seu próprio texto. Não necessariamente se tem que resolver um problema no seu trabalho de conclusão de curso, mas é importante pelo menos apontar que um problema existe. Ou então eu posso falar, olha, o caminho para resolver tal problema é esse, mas eu não consegui percorrer o caminho ainda, então não consigo solucionar. Então, não necessariamente o seu trabalho de conclusão de curso tem que ter uma solução de problema, mas ele tem que abordar um problema. E no final eu vou apresentar as considerações sobre aquilo que eu pesquisei sobre esse problema. Que seja para falar, esse problema precisa ser resolvido com urgência, ou o caminho para resolver tal problema é esse, ou esse problema aparentemente ainda não tem solução, mas a gente vai continuar pesquisando para achar uma solução possível. E assim a gente consegue concluir o nosso trabalho. Encerre seu trabalho com as suas referências, coloque nas suas referências bibliográficas tudo que foi utilizado como fonte de pesquisa, tudo que foi citado no seu trabalho, muita atenção com as normas da BNT. Um conselho que eu costumo dar é já comece a escrever preocupado com as normas da BNT, que dá muito menos trabalho do que formatar um trabalho no final. E depois que a gente já começa a escrever a partir dessas normas, fica até um pouco automático, fica fácil, não fica parecendo um bicho de 7 cabeças igual vocês costumam achar que é, porque no final formatar um trabalho inteiro aí de 30, 40 páginas vai te dar um trabalho muito maior do que já começar com um trabalho bem formatado. No mais é isso, doutores. Bons estudos para vocês, que escrevam bem o TCC e que se divirtam com o tema que escolherem. Um abraço!